Bem-vindo a mais um vídeo de carro por assinatura e hoje eu vou trazer aqui para vocês uma dúvida que eu recebo muito e eu vou esclarecer ela de uma vez por todas. Esse é o meu carro por assinatura, a minha Tiguan, eu sou o Bruno e eu ajudo você que quer trocar de carro a encontrar um carro por assinatura no melhor negócio para você, se é que esse método de assinatura é realmente o melhor no seu cenário. Cada cenário é um cenário, a gente precisa analisar. Mas uma dúvida frequente que todo mundo tem é: Bruno, qual quilometragem eu contrato? Afinal, os carros por assinatura possuem quilometragens limitadas. Você precisa contratar a quilometragem antecipadamente do quanto você acha que você vai usar. E aí não é fácil, porque a gente tem algumas mudanças que acontecem na nossa vida durante o prazo de contrato do veículo. A gente tem também mudanças de rotina, às vezes você troca um filho de escola, às vezes você muda de casa, então tudo isso é difícil realmente de adaptar. O que a gente recomenda normalmente para a gente pegar um carro por assinatura? A gente tem que testar. E como que a gente faz para aproximar o máximo da nossa vida real? A primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar os nossos últimos carros. Nada melhor do que pegar um histórico para basear nos próximos anos o que vai acontecer na sua vida. Então, muito provavelmente você sabe com quantos quilômetros você comprou um carro e vendeu aquele carro e quanto tempo você ficou com aquele carro. Pega aí o seu último carro, você ficou com ele um ano e andou 25 mil quilômetros com o carro, vai dar uma média de 2 mil quilômetros e pouquinho por mês, tá? É isso que você precisa analisar na hora de comprar, de assinar um veículo. Essa conta, né, de quantos quilômetros, ela influencia muito no preço do carro assinado. E influencia também no seu carro comprado, então muito cuidado. Se você anda uma alta quilometragem, não acho que a assinatura não é para você. A maioria dos planos são sim limitados a no máximo 2, 3 mil quilômetros, mas isso não pode ser um limitador para você. Acima dessa quilometragem, aí sim, a assinatura já começa a ser um pouco pesado, porque sim, a manutenção fica muito pesada, mas o seu carro comprado também vai sair cara essa conta. Então o mundo de assinaturas é para quem usa no máximo até 3 mil quilômetros. Isso precisa de ficar claro para todo mundo. Segundo ponto, Bruno, beleza, eu uso ali, vamos pôr, 800 quilômetros. Dá para me contratar 1.000? Dá. Bruno, 1.000 é na pinta para mim. O que eu faço? Aí nós vamos analisar dois casos. As empresas, elas trabalham de formas diferentes, tá? Algumas empresas medem a cada 3 meses e a quilometragem não acumula, ou seja, o que você não usou, você usou 2 mil quilômetros, contratou 1.000, a medição é trimestral, são 3 mil por trimestre. Se você usou 2, algumas empresas, você perde aquele 1.000 quilômetros, tá? E essas empresas que têm essa medição intermediária sem acúmulo, que é o pior, o problema não é essa medição intermediária, eu sempre falo isso, é não acumular o que você já pagou. Normalmente essas empresas possuem quilômetros excedentes também um pouco caro. Então o que é o ideal fazer em empresas que têm essas medições intermediárias e que elas não acumulam? O ideal é que você contrate quilometragem sobrando, tá? Então se você usa ali 1.000 na pinta, contrate 1.500 quilômetros. Se você for pegar uma conta que você precisa de sempre comparar, né? Qual que vale mais a pena? Pagar 500 quilômetros de excedente ou contratar 500 quilômetros sobrando. A conta normal de 500 km a mais varia de carro para carro, mas na maioria dos carros, nessas empresas que têm essas medições intermediárias, chega a dar R$100 a diferença. Então vale a pena contratar 100 km sobrando, tá? Mas sempre analisa. Vou pegar um exemplo, um T-Cross, que é o que está vendendo muito, que é o último vídeo que a gente tem aí de economia. É um carro que traz R$20 mil de economia assinado em relação a comprar à vista. Vou deixar o card dele aqui em cima. Esse carro ele tem um quilômetro excedente nessa uma empresa, que é o V1 Assinatura, que é ela que tem a medição trimestral que não acumula. Esse carro tem R$21 mil de economia e o custo do quilômetro excedente desse carro é 83 centavos, tá? Então vamos fazer uma conta aqui de padaria. Se o quilômetro rodado é 83 centavos o excedente, você contrata 1.000 e você tem que usar 1.000 quilômetros a mais, 2.000 quilômetros, né? Em vez de 1.000, que é o contratado, é claro que aí a conta é no trimestre, você vai pagar R$830 a mais. Sabe quanto que custa pegar esse mesmo carro com 1.000 quilômetros a mais? Ou seja, em vez de 1.000, contratar com 2.000, dá uma diferença de exatos R$200. Então você está deixando de pagar 830 para pagar R$200 todos os meses. Mas claro, não precisa de pegar sobrando 1.000 quilômetros. Pega sobrando só 500. Vai dar R$100 a mais de diferença apenas, tá? Então, toda vez que você for analisar, primeiro passo, pega o seu cenário anterior, seu carro anterior. Por exemplo, no meu carro de assinatura anterior, eu contratei 1.500. O que eu fiz quando eu contratei a Tiguan? Baixei para 1.000. Só que aí veio mudanças na minha rotina que me levaram a usar mais veículo. A Tiguan é um carro que é excelente para estrada. E adivinha o que aconteceu? Resolvi pegar mais estrada. Já tive que fazer uma alteração contratual para mudar a Tiguan para 2.000 quilômetros.
Bruno, toda empresa aceita isso? Não, tá? A V1 mesmo é uma empresa que ainda não aceita essa migração no meio do contrato. Ou você paga excedente, ou você contrata antecipadamente uma quilometragem a mais. Então por isso que a gente sempre recomenda contratar uma quilometragem sobrando, tá? Mesmo que isso traga um custo mensal um pouco maior. Então, analisa o seu carro anterior, vê quanto que você usou, contrata com uma margenzinha de sobra. Em algumas empresas, na qual você vai encontrar a quilometragem excedente barata, você precisa de olhar. Por exemplo, você usa 1.300 km. Faça a conta. 1.000 mais 300 km de excedente ou contratar 1.500, tá? Muitas empresas, até 1.300, 1.250 vale a pena você contratar com 1.000 e exceder a quilometragem. Mas isso vai depender de quanto custa o quilômetro excedente de cada empresa. Então é importante você ficar ligado nisso daí também e analisar. Simples a conta. Pega quilômetro excedente vezes o quanto você usa ou 100 km, 500 km a mais, né? Que os pacotes são de 500 em 500 km. Não é toda empresa que permite você fazer alteração no meio do contrato com um pacote superior, tá? Eles consideram como um upgrade, algumas empresas aceitam, outras não aceitam. Se você tiver dúvida de qual aceita e quiser ter essa flexibilidade durante o contrato, provavelmente você vai ficar limitado a algumas empresas que aceitam essa alteração, porque a maioria não aceita essa alteração de quilometragem, tá? Então tem que ficar ligado nisso daí na hora que você for contratar o seu carro por assinatura. E aí o que a gente faz aqui então? Na hora de eu te enviar um orçamento, eu vou te enviar com uma única quilometragem. Então se você quer que eu te ajude a assinar um carro, você vai cadastrar no link que está aparecendo aqui, que é o link da nossa cotação unificada, no qual eu vou entregar para você todos os orçamentos do mercado em uma única quilometragem. Já me peça na quilometragem correta para eu poder te enviar o valor. Ou eu te mando na quilometragem que você próxima do que você usa e você me fala, Bruno, eu acho que eu quero com 500 km a mais, eu altero e te mando com 500 km a mais. Também para você ter uma margem de comparação, tá? Normalmente vale a pena, mas uma ou outra empresa pode ter uma quilometragem excedente muito alta. Vou dar um outro exemplo aqui, tá? Que é um exemplo que eu sei que aconteceu também na Meu, que é o meu carro por assinatura da Localiza Meu. A minha Tiguan de 1.000 para 2.000 km foram R$490 a mais que eu pago por mês. É metade do quilômetro excedente dela. O quilômetro excedente dela é quase 80 e tantos centavos. E não contratando 1.000 km a mais deu por 47 centavos. Então é metade do valor por quilômetro rodado. É essa conta que você tem que fazer. Mas eu já peguei um caso de uma Tracker Premier 1.2 que de 1.000 para 2.000 km estava dando R$1.100 a mais de diferença. Como assim, Bruno? Rodar 1.000 km a mais numa Tiguan é mais barato que rodar 1.000 km a mais na Tracker? Essa conta está errada. Não, a gente também achou que estava errada, a gente abriu as planilhas de cálculo lá da Localiza e a conta não está errada. A Tracker tem uma manutenção caríssima, caso você mantenha ela com 2.000 km, ela vai dar 72. A manutenção de 60.000 km da Tracker envolve peças caras, que historicamente precisam ser trocadas. Então é isso que você tem que saber. Analisa o carro anterior, quanto que deu, pega aquele valor, contrata um pouquinho sobrando, que não tem erro, tá? Analisa quanto que fica 1.000 a menos ou 1.000 ou 500 a mais, né? 500, a quilometragem que você usa ou 500 km a mais, que você vai encontrar um fator ideal de uso do seu carro, sempre fazendo essa conta. Quanto que custa? Se você está ali no meio termo entre as duas quilometragens, né, tipo 1.300, faz a conta de quanto custa 300 km de quilômetro excedente, quanto custa contratar mais 500 km, tá? Normalmente vai valer a pena. Sobre a medição, né, por exemplo, V1 a medição é trimestral e não acumula. Mas algumas empresas, se não a maioria delas, né, inclusive a Localiza Meu também tem essas medições intermediárias na qual eu pago caso eu exceda, mas o que vale mesmo é ao final do contrato. Que lá no final do contrato, se eu tiver pago quilometragens excedentes, mas fechar o contrato, por exemplo, com 72.000 km, que é o que eu contratei aqui na Tiguan, 2.000 vezes 36 meses, ela me ressarce o que eu tiver pago. É só para não acumular lá no final, tá? É esse que eu acho que é o ideal aí dos mundos, que é uma segurança para a empresa, não dar uma pauletada de quilômetro excedente lá no final do contrato, que pode ela ter uma inadimplência, mas que também não é um contrato inflexível, que caso eu pague, ela me retorna lá no final. Mas o principal é que essa quilometragem seja acumulada, então a gente já levou isso para as empresas que hoje não acumulam, tem 3 no mercado que não acumulam, além da V1 tem outras 2. A V1 já topou fazer essa alteração, isso deve vir aí em breve nos próximos contratos, mas o que vale hoje é essa regra, então a gente tem que contratar sobrando um pouco de quilometragem, tá? Essa é a regra hoje do modelo de carros por assinatura. Então a Tiguan, eu contratei lá com 72.000 km, o que vale a quilometragem ao final, tá? A maioria das empresas tem essa quilometragem ao final. Isso faz com que você, que tenha viagens esporádicas, consiga ter mais flexibilidade, porque no V1, ou, por exemplo, na Sinica LM, que é semestral, né, a medição, e também não acumula, se você faz uma viagem uma vez por ano, em um semestre sobra quilometragem, no outro semestre falta quilometragem. Então, num falta, num sobra, você perde, no outro falta, você paga. Isso não é certo.
É isso que as empresas precisam colocar a mão na consciência, porque na hora da precificação dos carros, elas já consideraram a quilometragem final do carro de venda. Ela sabe por quanto que ela vende um carro igual uma Tiguan com 72 mil quilômetros. É essa depreciação que ela me cobra no meu contrato, né? Então não faz sentido não ter isso em contrato. É isso que as pessoas precisam entender também. Então, as empresas que têm essa medição ao final do contrato, que não cobram nada, elas estão com esse risco de você chegar ao final sobrando 10 mil quilômetros excedente e você tem que pagar uma nota preta por essa quilometragem excedente. Então, se você está em empresa que a quilometragem é flexível, cuidado com a sua quilometragem, olhe com frequência para ela e tente manter uma média próxima da sua quilometragem para você não ter surpresas. Mas caso você vai exceder, às vezes já entra em contato com a empresa ou já vai guardando ali o dinheiro da quilometragem excedente para que você não passe por problemas futuros com relação a isso. Então é basicamente isso que a gente precisa de saber. Não é porque a empresa não me cobra que eu não tenho que ficar preocupado com a quilometragem excedente, né? Porque é ao final do contrato. A gente precisa de ter esse controle. Esse é um dos pontos negativos dos carros por assinatura, mas também a gente entende. Não dá para ficar liberado, né? Afinal de contas, uma Tiguan que anda 1.000 e vende com 36 mil quilômetros, ou uma que anda 2.000 por mês e vende com 72 mil quilômetros, a depreciação é diferente, a quantidade de manutenção que é feita é diferente, a quantidade de pneu é diferente. Meu pneu eram 4 trocas no contrato. Eu passei para 2.000 quilômetros, passaram para 8 trocas no contrato. Então tudo influencia no preço. Cada pneu da Tiguan é R$ 2.500. Já tive que trocar um que eu estourei. Tem aí também no nosso canal esse caso e a Localiza Mil me ajudou nessa história. Então, se você quer cotar um carro por assinatura, me chama aí que eu vou te ajudar. A gente está montando uma equipe também para poder ajudar e agilizar essas cotações, porque tem demorado aí pelo menos quase 48 horas para mim conseguir enviar. Eu atendo pessoalmente até a data desse vídeo, todo mundo que cadastra no nosso site. Então, aproveita, fala comigo que eu vou achar a melhor oportunidade para você. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Vou deixar aqui os cards. Tudo sobre carro por assinatura, o comparativo das empresas de carro por assinatura. Clica aqui para cotar comigo e se inscreva no canal. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!